Você quer aprender a diagnosticar uma das causas mais prevalentes de infertilidade no seu consultório? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar a diagnosticar os distúrbios da ovulação, usando o que você tem aí no seu consultório, anamnese, exame físico e solicitando poucos exames complementares. Meu nome é Gustavo Andresen, eu sou médico ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana, e eu estou aqui para ajudar você, ginecologista, estudante de medicina, residente em ginecologia obstetrícia, médico generalista, que tem interesse no assunto reprodução humana, tem interesse em tratar casais inférteis no seu consultório, a conseguir fazer esses tratamentos sem precisar estar dentro de uma clínica de reprodução ou investir altos valores em equipamentos caros. Então vamos para a aula. Então, falando aqui dos distúrbios de ovulação, eu gosto sempre de começar falando sobre a prevalência da infertilidade hoje. E tem saído aí sempre vários assuntos na mídia, né? A mídia tem falado muito sobre isso, que a infertilidade tem acometido mais ou menos 15 a 16% da população, né? Sendo que 1 em cada 6 casais tem ou vão ter alguma dificuldade para engravidar ao longo da vida. Tá? E os distúrbios de ovulação são responsáveis por 20 a 40% desses casos de infertilidade. Então veja que os distúrbios de ovulação são uma fatia importante dessa população que tem aumentado cada vez mais, né, de casais que tentam engravidar e não conseguem, tem dificuldade para engravidar. E como que a gente faz o diagnóstico? Eu estou aqui para ensinar isso para você, né? Então, o diagnóstico, ele sem dúvida, ele vai passar por esse esqueleto aqui, por esse esquema, né? Nós vamos fazer uma boa anamnese, uma anamnese direcionada, né? uma anamnese cuidadosa, tá? Um exame físico, tá? Que passa aí por vários itens, né? Um exame físico cuidadoso e, por fim, se for necessário, poucos exames complementares. Com isso, eu dou certeza para você que você vai conseguir diagnosticar a causa da anovulação. Então, vamos falar aqui da anamnese. Bom, você que está me assistindo, esse é um conteúdo direcionado para médico, para estudante de medicina, para residente, né, para ginecologista. Então você sabe o que é uma anamnese, que é uma entrevista com o paciente. Né? Muitas vezes a gente pode fazer, às vezes está no pronto-socorro, faz uma anamnese mais direcionada, mais rápida, mais sucinta. Mas nesse caso aqui, a gente precisa fazer uma anamnese bem detalhada. Tá? Só que não quer dizer que é uma anamnese que você vai perguntar tudo. Você precisa direcionar a sua anamnese para entender a causa da anovulação. Tá? Então, inicialmente a idade, né? Eu costumo brincar que um dos fatores prognósticos, aí o exame, né, de fator prognóstico para a fertilidade da mulher mais importante é a carteira de identidade. Né? Nela você vai saber o que é a idade dessa mulher. Né? Então, a idade do casal é importante, do marido também, mas a idade da mulher, ela tem uma importância muito maior aí no prognóstico aí de uma infertilidade. E quando a gente fala em distúrbios de ovulação, a idade tem uma importância maior ainda, né? Então, quanto maior a idade da mulher, maior a chance dela ter algum distúrbio da ovulação pela própria depressão aí de óvulos que ela vai tendo durante a vida. A ocupação. É importante a gente saber qual que é a profissão, qual que é a ocupação principal aí de cada um dos componentes aí do casal. Né? Porque, por exemplo, a mulher pode ter um trabalho muito estressante, né? No qual ela consome, às vezes, muita cafeína durante seu turno. O homem ele pode estar exposto a fatores térmicos, né? A um calor excessivo, ou ambos podem estar expostos a fatores químicos. A mulher pode estar exposta à radiação. Enfim, a ocupação às vezes pode trazer informação importante para nós. Na maioria das vezes, se tem uma função administrativa, né, atua ali como às vezes médico, às vezes secretária, às vezes uma advogada, e o homem também. Se for uma função administrativa, geralmente não tem muita importância, mas pode ter alguma exposição a algum fator físico, químico, né, algum fator estressante também. Tempo de infertilidade, isso é muito importante. Quanto tempo esse casal está tentando engravidar? Infertilidade a gente sabe que é 12 meses tentando engravidar e não consegue, tendo relações frequentes, sem estar usando nenhum método contraceptivo.
né? E se a mulher tiver acima de 35 anos, a gente considera esse período um pouco menor, de 6 meses, né? Mas agora, se chega aquele casal falando que está há 10 anos tentando engravidar, de repente a gente pode pensar que talvez não seja só uma causa ovulatória, já começa a tua hipótese diagnóstica já começa aí pela investigação mesmo, já na conversa. Se esse casal já fez tratamentos anteriores de reprodução humana, que tratamentos fizeram? Que tipo de medicação usou? Quantas vezes já tentou? Né? Se se ela ou ele tem alguma doença, né? Hipotireoidismo, por exemplo, doenças que podem afetar ali a reserva de óvulos, pode afetar a ovulação, né? O uso de medicamentos, de repente pode afetar. Cigarro, álcool, drogas, medicamentos, como eu já falei. Então tudo isso pode afetar aí a qualidade dos óvulos, a reserva ovariana. A gente precisa investigar adequadamente, tá? História familiar. Uma coisa que a gente pode investigar direitinho aí é com que idade a mãe dessa mulher, né, que está sendo investigada, entrou na menopausa. Se entrou na menopausa, se a gente tem esse dado, né? De repente a mãe dessa mulher pode ter entrado na menopausa precoce. Isso pode ser algo familiar, algo genético na família. Isso é importante. Idade da menarca, idade com que essa mulher menstruou a primeira vez, é um dado importante. Uso de contraceptivos, que tipo de contraceptivo ela usava, por quanto tempo utilizou. Data da última menstruação, para a gente entender, né, com que frequência que ela menstrua, em que fase do ciclo menstrual ela se encontra naquele momento que ela está aí com você, para você poder fazer um exame físico adequado. Como são os ciclos menstruais? Então a gente fala aqui da ciclicidade, né? Se esses ciclos menstruais ele ocorrem em intervalos entre uma menstruação, início de uma menstruação e início de outra, que variam de 21 a 25 até 35 dias, eu pus 21 a 25, e tem a literatura coloca o limite inferior, algumas literaturas de 21, outras de 24, outras de 25, então eu coloquei aqui o limite inferior de 21 a 25 e o limite superior de 35 dias. Se essa mulher está menstruando em intervalos menores do que 25 dias ou intervalos maiores do que 35 dias, a gente pode já suspeitar de anovulação, distúrbio da ovulação, né? Então, com esse dado simples, a gente já começa a suspeitar. Dores durante a menstruação é importante não só para a gente pensar no caso de anovulação, mas também para pensar em outras causas de infertilidade, né? Como, por exemplo, a endometriose. E, em alguns casos, a endometriose, se acometer o ovário, né, se for um endometrioma, por exemplo, pode sim também estar acometendo a função ovariana dessa mulher. Galactorreia, que é a saída de leite, né, pelas mamas, hirsutismo, acnes. A galactorreia está relacionada com o quê? Suspeita de hiperprolactinemia, né, que pode estar relacionado aí a uma anovulação. Hirsutismo, né, um aumento da testosterona, dos hormônios masculinos no corpo da mulher, podendo causar distúrbios ovulatórios. Acnes, também pelo mesmo motivo. Então veja que a anamnese ela é muito importante, ela já nos traz aí muita informação. E o exame físico? Bom, no exame físico a gente pode avaliar o peso, a estatura, coisa super simples. Quem não tem uma balança, quem não consegue avaliar peso e estatura da paciente no seu consultório, tá? Cálculo do IMC, peso sobre estatura ao quadrado, estatura em metros, né? Exame físico geral, vai avaliar essa paciente com composição corporal, se ela tem os caracteres sexuais secundários, não tem nenhum aspecto sindrômico, tá? Distribuição de pelos e acne, justamente para a gente entrar aí, se tem uma suspeita de hirsutismo, de um hiperandrogenismo. Mamas, galactorreia, obviamente, né? Para a gente saber se essa mulher tem uma galactorreia, a gente precisa avaliar, precisa examinar, precisa inspecionar, para ver se isso está acontecendo. E, obviamente, o exame ginecológico aí entra como uma avaliação aí que a gente precisa fazer, né, para avaliar essa paciente. Bom, então, o IMC, a fórmula peso sobre altura ao quadrado em metros, né? E se o IMC for maior do que 25, a gente fala já em sobrepeso, né? Sobrepeso e obesidade estão relacionados diretamente com a síndrome dos ovários policísticos, que é a SOP, que é uma das formas de distúrbio de ovulação.
Então você veja que já na inspeção geral aí a gente já consegue chegar em suspeitas diagnósticas bem interessantes. Acne e surtismo, também relacionado à SOP. Acantose nigricans, também relacionada à resistência à insulina e também relacionada à síndrome dos ovários policísticos. Circunferência abdominal acima de 88 centímetros, também relacionada à resistência à insulina. Tá? E o MC abaixo de 20? Também MCs muito baixos, né? Pode estar relacionado também à menorreia, pode estar relacionado à anovulação. Tá? Em casos que a paciente tem emagrecimento muito rápido, anorexia nervosa, enfim, índices muito baixos de gordura corporal, também pode levar a distúrbios de ovulação. Então você veja que são todos dados aí da anamnese do exame físico. Até agora eu não cheguei em nenhum exame, né, específico aí para que você precise solicitar algum exame para essa paciente. Bom, falando aqui especificamente do diagnóstico da anovulação, ou da ovulação, né? Porque a gente precisa provar que essa ovulação acontece ou não acontece. Então, nada melhor que a gente começar aí pela dosagem de progesterona. Mas a dosagem de progesterona ela não deve ser feita aleatoriamente. Ah, vou dosar a progesterona para ver se essa mulher está ovulando. Dosagem de progesterona, ela precisa ser solicitada da seguinte maneira. Bom, a gente tem que considerar que os ciclos, em média, né, vamos dizer um ciclo ideal aí, ocorria a cada 28 dias e a progesterona máxima estaria entre o 20º e 21º dia desses ciclos ideais de 28 dias. Tá? Quando os ciclos são mais longos, de até 35 dias, a progesterona ela vai estar no seu pico máximo 7 dias antes da data provável da próxima menstruação. Tá? Então, se a mulher tem essa informação, a gente tem que chegar nesse dia aqui. E mulheres que têm ciclos com mais de 35 dias, a progesterona no dia 28, após isso, uma vez por semana até a menstruação. Tá? E quando os ciclos são maiores do que 60 dias, não devemos dosar a progesterona, porque aí ela não vai trazer muita informação para nós. Então, como que a gente usa todas essas informações? Quando a gente tem ciclos regulares, muito provavelmente essa mulher não é anovulatória, mas se eu quero comprovar que a ovulação dela acontece, eu devo solicitar a progesterona lá pelo 20º, 21º dia do ciclo, a contar do dia que ela menstruou, né, efetivamente. Se ela tem ciclos de até 35 dias, nós vamos solicitar a progesterona 7 dias antes da data da provável próxima menstruação, tá? Se ela tem ciclos com mais de 35 dias, nós vamos solicitar a progesterona no 28º dia, né? E após isso, uma vez por semana até a menstruação. Esses ciclos mais longos, por quê? Para tentar achar um momento que talvez essa progesterona esteja sugestiva aí de ovulação. E quando os ciclos são maiores de 60 dias, a gente nem deve pedir progesterona, a gente deve prosseguir com outra investigação. Nós temos uma outra maneira de investigar aí se a ovulação acontece ou não, que é a temperatura basal. A temperatura basal, ela se baseia no fato de que a progesterona causa uma elevação de mais ou menos meio grau na temperatura corporal da mulher, né? Então, a ovulação, teoricamente, ela se dá no dia anterior a essa elevação da temperatura. Né? Então, a mulher vem, por exemplo, com 36 graus, vamos dizer assim, de temperatura, e aí ela ovula. No dia seguinte, a temperatura dela vai ser 36,5. Tá? É um método barato, simples, não é invasivo, porém tem muitos falsos negativos e muitas interpretações erradas. Né? Essa mulher precisa fazer essa aferição da temperatura, de preferência via oral, assim que ela acorda, sem ela levantar da cama, todo dia na mesma posição, exatamente igual, e fazer essas marcações aqui. E o que seria o sugestivo de ovulação aqui seria uma curva bifásica, né? Então você tem aqui, no caso aqui, uma temperatura média de 36,4, depois ela vai para 36,8, 37. Então, uma elevação média aí de meio grau na temperatura basal. O que complica um pouquinho aqui é que a ovulação ela se dá no dia anterior à elevação da temperatura. Então, quando ela detectou,
né, essa elevação da temperatura, a ovulação já aconteceu. Então é difícil para ela programar também alguma coisa fazendo esse método. Mas serve como um método barato e não invasivo para tentar avaliar se a ovulação efetivamente acontece. Ultrassom seriado. Bom, ultrassom transvaginal, obviamente, seriado. Vai ser realizado uma ultrassonografia antes e depois da ovulação, né? Então, qual que é o objetivo do ultrassom seriado? É a gente ver o folículo em desenvolvimento e depois ver o corpo lúteo, né? Então, a gente vai também observar endométrio com padrão secretor e líquido em fundo de saco. Então, aqui a gente consegue observar que você tem aqui um ovário no início de ciclo, com alguns folículos antrais pequenos. Aqui já tem um folículo estimulado, né, um folículo pré-ovulatório. Né? Então, o endométrio acompanha esse folículo inicial, folículo antral. Esse endométrio trilinear ou trilaminar acompanha aqui esse folículo pré-ovulatório. E, após a ovulação, você veja que o endométrio muda bastante a sua característica, ele fica ecogênico, assim, esbranquiçado. E, ao invés de você ter um folículo aqui, você vai ter um corpo lúteo. Então, é uma maneira bem objetiva de se avaliar a ovulação, né? A ultrassonografia seriada. Falando aqui especificamente dos distúrbios de ovulação, porque essas são as maneiras da gente diagnosticar a ovulação. Agora vamos ter que diagnosticar os distúrbios de ovulação. A gente precisa ter em mente o eixo hipotálamo, hipófise, ovários, tá? Esse eixo hipotálamo, hipófise, ovários está muito presente na vida de quem trata infertilidade, né? Porque são esses distúrbios que levam aos distúrbios de ovulação, tá? Então, nesse eixo, nós vamos ter o hipotálamo, né? Que eu gosto de brincar que ele é o maestro aqui da nosso sistema endócrino, tanto da mulher quanto do homem. Ele rege tudo que acontece na parte hormonal. E o hipotálamo, ele manda pulsos, né? Manda o GNRH, que é um hormônio que estimula a hipófise anterior, impulsos para que ela produza, no caso aqui da ovulação, FSH e LH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, o hipotálamo produz GNRH em forma de pulsos e estimula a hipófise a produzir FSH e LH, que por sua vez estimula os ovários a produzir estradiol, progesterona e inibina, né? Claro que a ovulação está envolvida em tudo isso, né? As células da TEC, da granulosa ali presentes no folículo estão envolvidas nesse processo e o estradiol e a progesterona exercem depois feedbacks, né, negativos e em algumas vezes positivos no hipotálamo e na hipófise. Então é um sistema aí bem importante para a gente lembrar, né? Então você veja que eu gosto de esquematizar, né? Ó, o hipotálamo produz pulsos de GNRH, que estimulam a hipófise a produzir FSH e LH, que estimulam ovários a produzir estradiol, progesterona e inibina, e por sua vez fazem feedbacks negativos e algumas vezes até feedback positivo, que é no caso do estradiol em algum momento ali do ciclo, tá? Esse eixo hipotálamo, hipófise e ovários é imprescindível ter esse conhecimento. Bom, falando especificamente das causas da anovulação, porque para a gente entender como que a gente vai diagnosticar, a gente tem que saber as principais causas, tá? Então, eu vou usar a classificação da Organização Mundial da Saúde, tá? É uma classificação aí clássica, tá? Que a gente classifica em 3 grupos mais a hiperprolactinemia, tá? Então, o grupo 1 da Organização Mundial da Saúde é referente à falha hipotálamo-hipófise. É chamado de anovulação hipogonadotrófica hipoestrogênica. Tá? Porque o que acontece? Acontece uma falha na produção das gonadotrofinas, certo? Pode ser por estresse, exercício em excesso, anorexia nervosa, emagrecimento. Síndrome de Kalman, que seria uma situação, né, genética, hereditária. Síndrome de Sheehan, que é quando ocorre uma hemorragia intensa no pós-parto, e essa hemorragia gera uma necrose ali na comunicação entre a hipófise e o hipotálamo, tumores de hipófise, radioterapia e, às vezes, até mesmo hipofisectomia, né? Mulheres hipofisectomizadas também vão ter esse tipo de anovulação que se enquadra no grupo 1, que é uma falha no hipotálamo e na hipófise.
né? Então, por exemplo, na síndrome de Kalman é o hipotálamo realmente que não estimula a hipófise, né? Então, é uma situação aqui que você estimulando o ovário diretamente, você consegue um resultado interessante, porque não está ocorrendo o estímulo central. Então, o grupo 1 é o problema no estímulo central. No grupo 2, esse é o mais conhecido de todos. Por quê? Veja só, é uma disfunção hipotálamo-hipófise, ela é normogonadotrófica, normoestrogênica. Então, você tem quantidades normais de FSH-LH e de estrogênio também, normais ou pouco alteradas. Então, geralmente está relacionada à pulsatilidade do FSH-LH, tá? E é responsável por 90% dos distúrbios ovulatórios. Então, a maior parte dos distúrbios ovulatórios está aqui no grupo 2 da OMS. Tem uma apresentação muito heterogênea, tá? E também está relacionada, a maioria das vezes, à SOP, certo? Então, a gente sabe que a SOP é um capítulo à parte, eu não vou abordar a SOP aqui nesse vídeo especificamente, porque senão eu ficaria 2 horas falando aqui só de SOP, tá? Então, a gente sabe que a SOP segue alguns critérios para diagnóstico, né? 2 desses 3 critérios aqui para fechar o diagnóstico, quando você tem oligoanovulação, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial ou ovários policísticos, tá? Então, o grupo 2 da OMS é o grupo mais prevalente. 90% dos distúrbios de ovulação estão classificados aqui no grupo 2. E o grupo 3 é uma falência ovariana, tá? Ela é hipoestrogênica e hipergonadotrófica, quando você tem pouco estrogênio e FSH e LH muito altos, né? Geralmente quando você tem amenorreia, hipoestrogenismo, FSH elevado, antimileriano baixo, né? Porque você vai ter uma reserva já bem baixa. Em alguns casos fogachos, porque você pode estar falando aí de uma falência ovariana precoce, menopausa precoce. E a menopausa, aqui título de informação, quando ela ocorre depois dos 40 anos, ela é considerada natural. Quando ela ocorre abaixo dos 40 anos, é considerada precoce. Então, se nós estamos investigando, né, tentando enquadrar a paciente numa classificação de anovulação, provavelmente essa paciente aí não tem um diagnóstico ainda de menopausa. Então, de repente, você pode estar classificando ela no grupo 3 como uma menopausa precoce, por exemplo. E a paciente pode ter hiperprolactinemia, né, que é o hormônio da prolactina, né, aquele hormônio que estimula a lactação. E quando ele está em uma concentração 2 vezes acima do limite superior da referência. E é importante saber disso aqui, elevações sutis que não associadas à anovulação não devem ser tratadas. Tá? Aquelas elevações estão ali no limite da superioridade, um pouco acima, mas a paciente continua ovulando normalmente, geralmente elas precisam ser ou confirmadas se são hiperprolactinemias mesmo, ou não precisam ser imediatamente tratadas. Também a hiperprolactinemia pode estar associada com prolactinomas, né, que são tumores ali da hipófise, e uso de alguns tipos de medicamentos que também elevam aí a prolactina. Também o hipertireoidismo também pode estar associado a casos de hiperprolactinemia. Então é importante a gente saber isso também. E o esquema diagnóstico, né? O esquema diagnóstico que eu vou passar para vocês, esse é o esquema prático, né, que você pode usar para diagnosticar no seu consultório aí os casos de anovulação, de distúrbios de ovulação. Então preste bem atenção que isso com certeza vai te ajudar. E com certeza pode ajudar às vezes alguém que você conhece, né? Então se você souber de alguém que se interessaria por isso, encaminhe esse vídeo, né? Indique o nosso canal. Então aqui, inicialmente, nós vamos fazer uma coisa chamada teste da progesterona, tá? Mas o teste da progesterona nós vamos fazer em quem tem amenorreia, tá? A amenorreia é aquela mulher que não menstrua há mais de 180 dias. E isso eu estou falando da amenorreia secundária. A amenorreia primária é aquela mulher que nunca menstruou, desde que ela entrou na puberdade, ela nunca menstruou. E não é esse caso aí que a gente está abordando aqui. Nós estamos falando das amenorreias secundárias, aquelas mulheres que tentam engravidar e não conseguem, vão ao consultório com queixa
de infertilidade e você vai investigar distúrbios de ovulação. E a gente vai fazer teste da progesterona justamente naquelas mulheres que estão em amenorreia, que elas estão há mais de 180 dias aí sem menstruar. Como que é feito esse teste? Nós vamos administrar progestina via oral de 5 a 10 dias, então que é uma progesterona via oral, por exemplo, acetato medroxiprogesterona via oral, ou a noretisterona 10 mg via oral, um comprimido via oral ao dia por 5 a 10 dias. A mulher vai tomar esses 5 a 10 dias, vai parar, e a gente espera que venha um sangramento nos próximos 3 a 7 dias, tá? Se ocorrer sangramento, significa que o estradiol está normal, que ocorreu a proliferação do endométrio, né? Porque quando você dá uma progesterona, faz a transformação desse endométrio para proliferativo, que antes foi feito pelo estradiol, para secretor e suprime esse estímulo, a tendência é esse endométrio descamar, assim como acontece no ciclo menstrual normal. Então, o teste da progesterona é muito barato, muito simples de se fazer, e ele já vai te dar uma resposta se o estradiol dessa paciente está normal. Então, a gente primeiro precisa definir nessa paciente se ela está em amenorreia, ou seja, está com ausência de menstruação há mais de 180 dias, ou se ela tem uma oligomenorreia, quando ela tem ciclos menstruais com uma distância entre o início de uma menstruação e outra com mais de 35 dias. Então, começando o esquema diagnóstico aí pela amenorreia, aquela mulher que não menstrua há mais de 180 dias. Então, o que nós vamos fazer na sequência? Vamos dosar a prolactina. Se a prolactina estiver alta, nós já sabemos que ela tem uma hiperprolactinemia e provavelmente essa é a causa da amenorreia e da não ovulação dela. Agora, se a prolactina estiver normal, vamos prosseguir com a nossa investigação. E aí a gente tem que verificar se há produção de estradiol. Como eu mostrei anteriormente, ao invés de você dosar estradiol, você pode fazer o teste da progesterona, né? Então, você fez o teste da progesterona, deu normal, o paciente teve o sangramento, a gente pode chegar à conclusão que ela tem uma disfunção hipotálamo-hipófise, muito provavelmente relacionada a uma síndrome do ovário policístico. Agora, se o estradiol for baixo ou ou der um teste de progesterona negativo, nós podemos prosseguir para a dosagem de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Se esse hormônio folículo estimulante estiver baixo, que seria o normal, a gente fala numa falência hipotálamo-hipófise, tá? E se o FSH for alto, uma falência ovariana. Porque aí a gente entra, lembra na classificação do OMS? Quando você tem baixo estradiol e baixo FSH, é uma amenorreia ou uma anovulação hipoestrogênica hipogonadotrófica e provavelmente de causa central. Tá? Então, você veja que com poucos passos, né, solicitando apenas um exame aqui de prolactina e de FSH, apenas dois exames de sangue, você chega num diagnóstico. No caso da amenorreia. Agora, a gente fala da oligomenorreia. Da oligomenorreia fica mais simples ainda. Por quê? Eu não preciso fazer o teste de progesterona, porque eu já sei que essa mulher menstrua. Ela está menstruando com uma frequência menor, mas ela está menstruando, então ela tem estradiol. Então eu não preciso testar isso. Só que eu preciso pedir a prolactina para ela. Então, se a prolactina estiver alta, hiperprolactinemia deve ser tratada como tal. Se a prolactina estiver normal, a gente está falando de uma disfunção hipotálamo-hipófise e aí uma provável síndrome dos ovários policísticos. Se não for SOP, eu não confirmar, eu fiz todos os exames, porque para SOP também existe uma confirmação, a gente vai... Aliás, comenta aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre SOP. Eu posso falar só sobre SOP, fazer um vídeo só sobre SOP, infertilidade, SOP, como se trata, né, a síndrome dos ovários policísticos, uma mulher que quer engravidar. Então comenta aí para nós. Agora, se aqui essa mulher é não SOP, ela não for uma mulher com síndrome dos ovários policísticos, a gente pode estar falando de uma falência ovariana iminente, tá? Ela está com uma oligo-ovulação,
não é SOP, né? E ela pode estar com uma falência ovariana iminente. Pode estar próximo de uma falência ovariana. Então, é interessante a gente pesquisar nesse caso aí a reserva ovariana dessa mulher. Gente, o que eu tinha para falar aqui era isso. Então, esse é o esquema diagnóstico super simplificado para você começar a usar hoje mesmo aí com seus pacientes, né? E não esqueça de comentar aí se vocês querem um vídeo sobre SOP e infertilidade, como tratar a SOP na infertilidade, comenta aqui, né? Comenta assim, eu quero que faça um vídeo sobre SOP e infertilidade, tá? E aí eu posso gravar um vídeo aí para vocês também, tá? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar. Lembrando que esse é um canal com conteúdo exclusivo para médicos, né? Um conteúdo mais técnico, principalmente para o ginecologista que quer tratar a infertilidade no seu consultório. Também são muito bem-vindos estudantes de medicina, residentes em ginecologia e obstetrícia, médicos de outras especialidades, generalistas, que querem aprender um pouco mais ou, de repente, até tratar esses distúrbios aí no seu consultório, certo? Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.